Imagina o Luffy criança, faminto como sempre, mordendo a fruta errada. E em vez de borracha, ele ganha o poder de congelar mares, ou tacar magma pra todo lado, ou até puxar gente pro chão com gravidade. Ia ser um caos total. Cada briga na vila virava um desastre natural. Mas e se essa maluquice toda tivesse seguido até a jornada dele como pirata? Como seria a história do futuro rei dos piratas com os poderes mais apelões da história logo de cara? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho e se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like. Se não, relaxa, depois você decide. Agora, imagina se o Luffy não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi, e sim algumas das frutas mais poderosas no universo de One Piece. Para começar essa história alternativa, o Shanks invade um navio da marinha e, em vez de carregar só a fruta da borracha, estaria com duas Akuma no Mi no baú. Foi nesse momento que o pequeno Luffy, faminto e curioso como sempre, acabou comendo a errada. Ao invés do braço do Luffy esticar, ia acontecer uma coisa diferente para cada fruta. Se fosse a do gelo, o braço do Ruivo congelaria. Se fosse a da luz, o braço dele atravessaria o Luffy. Já se fosse o magma, o Luffy queimaria o Shanks, e aí ele já perderia o braço de uma vez. Agora, se fosse a da gravidade, talvez ele jogasse o Shanks para baixo, ou acabasse destruindo um pedaço do bar, não sei. Agora, se fosse a da raiz... Raiz não. Se fosse a da floresta, brotariam flores na cabeça do Luffy, raízes pelo bar. E a Gomu Gomu no Mi nesse universo alternativo? Seria entregue a Ace. Afinal, o Shanks originalmente tinha planos para Roger e seu filho. Isso muda bastante a trajetória, que o Ace passaria a carregar o fardo da fruta especial, enquanto o Luffy ficaria com um poder de Logia quase invencível. E aí surge a questão, será que o Shanks perderia o braço para poder salvar o Luffy? E aí a gente tem duas hipóteses. Uma é de que o Ace poderia ser o escolhido e o Shanks investiria mais nele, mas a gente sabe que o Shanks gosta muito do Luffy e provavelmente ele ainda salvaria o garoto. E aí ele salvaria não pelo poder em si, mas sim pelo espírito que o Luffy carrega. Então, provavelmente ele ainda teria salvado o Luffy do Senhor da Costa. A diferença é que nesse cenário, talvez não precisasse abrir mão do braço. O chapéu de palha que já tinha passado de Roger para Shanks continuaria o mesmo destino, seria entregue a Luffy. Já que o Ace jamais aceitaria carregar algo ligado ao seu pai, que ele tanto rejeitava. E aí os próximos anos eles não mudariam tanto. O Luffy ia continuar arrumando confusão, ia continuar batendo em bicho, eu nunca vi alguém gostar tanto de bater em bicho, ia arrumar uma confusão atrás da outra, caos, e seria encrenca atrás de encrenca. A diferença é que agora ele cresceria aprendendo a lidar com habilidades Logia em vez do corpo de borracha. E avançando 10 anos, chega a hora de deixar a ilha natal. Com 4 das 5 frutas, ele ainda precisaria de um barco e acabaria no barril, no navio do Kobe. Se ele tivesse a Akuma no Mi do gelo, ele ia fazer igual ao Okiji. Ele ia congelar o oceano embaixo dos seus pés e, como a Okiji tem a audácia, ele ia pegar uma bicicletinha e ia passar por cima ali como se não fosse nada. Ou imagina a cara da Nami vendo o Luffy tentando atravessar o oceano assim. A mulher ia ter um infarto só de pensar no custo do barco que ela dispensou. Claro que, sendo Luffy, no fim ia perder do mesmo jeito, até dar de cara com o Cole. No East Blue ia ser molezinha, porque a Alvida, o Morgans, o Bug, nenhum deles e outros ainda não conseguiriam nem sequer tocar no Luffy, porque nenhum deles tinha um Haki ainda. Mesmo com a fruta da gravidade, bastaria esmagar os inimigos com destroços ou prendê-los no chão antes de chegarem perto. O real desafio viria só contra o Smoker, o primeiro Logia que o Luffy encontra e que ainda por cima tinha uma arma com a ponta de Karosek. Sem Haki, o Luffy não conseguiria vencer uma Logia, a não ser que ele tivesse uma vantagem elemental. E aí a gente para pensar em cada uma das frutas. A fruta da floresta não ia fazer nada. A fruta do gelo ou até a do magma poderia fazer alguma corrente de ar e ter alguma vantagem, mas nada muito grande. Então nada disso seria muito efetivo contra o Smoker. Gravidade poderia funcionar, mas apenas se o Luffy já tivesse domínio avançado da fruta, o que seria impossível nessa fase. E o único cenário em que ele escaparia sozinho seria com a fruta da luz, usando a velocidade absurda para cegar ou despistar o Smoker. Em qualquer outro caso, o Dragon ele precisaria intervir. E assim se seguiria até o final da Grand Line, porque não teriam muitos usuários de Haki e ele só perderia para prováveis usuários de Logia ou guerreiros mais experientes. Na primeira metade da Grand Line, a diferença do nível ficaria ainda mais gritante. Alguns vilões secundários, tipo o Apu, o Moria, seriam simplesmente esmagados. Eles não teriam a menor chance de encostar no Luffy. E o ponto realmente interessante vem quando a gente chega em Alabasta no confronto contra o Crocodile. Na história original, o Luffy só derrota o Crocodile porque ele usou água e também o próprio sangue.
sangue. E convenhamos, só entre nós dois aqui, foi horrível essa luta, né? Mas nessa história alternativa nossa, a vitória dependeria muito de qual fruta o Luffy tivesse. Se fosse o gelo do Aokiji, a vitória seria quase garantida. Afinal, o gelo não pode ser seco como a água, e além disso, o calor de Alabasta, o corpo de gelo do Luffy derreteria constantemente, criando o mesmo efeito de umidade que deu a vitória no mangá original. Agora, se ele tivesse a fruta da floresta, a situação seria catastrófica, porque plantas, vegetais contra a areia absolutamente inúteis. O Crocodile ia conseguir sugar toda a água de qualquer ataque do Luffy e do próprio Luffy. Ou seja, ele ia ser derrotado muito rápido. Se a Robin já estivesse no bando, ela soltaria logo uma daquelas frases dela: o deserto sempre engole a floresta. Já vi isso registrado em muitos túmulos. Com a fruta da luz, seria uma luta mais equilibrada, porque o Luffy teria uma velocidade completamente absurda, mas convenhamos, o Crocodile deveria ter haki naquela época, então ele ainda conseguiria encostar e dar golpes no Luffy. Já o contrário, não, né? E aí o Luffy teria que apelar de novo para alguns truques com água. E o mesmo resultado se aplica à fruta da gravidade. Ainda que esmagar o Crocodile contra o chão pudesse funcionar, a areia escaparia facilmente, a não ser que o Luffy tivesse controle avançado sobre esse poder. Agora, se o Luffy tivesse a fruta do magma, o resultado seria brutal, porque o Crocodile ele já tinha uma noção de como era perigoso enfrentar o Akainu. Então, enfrentando um Luffy feito de magma seria bem complicado para ele. Na verdade, seria até uma sentença de derrota, viu? O Luffy poderia simplesmente derreter qualquer areia, até o próprio corpo do Crocodile, e rapidinho ele venceria. Pulando para Skypiea, o inimigo da vez é o Enel com a sua fruta do trovão. E na história original, o Luffy venceu justamente por ser de borracha e não conduzir eletricidade. Mas se essa imunidade, como seria? De novo, depende da fruta. Se fosse a fruta da floresta, seria um massacre total, porque os raios iam destruir qualquer planta, vegetal, raiz que ele criasse. E vou te falar, essa fruta da floresta, ela tá parecendo bem inútil, viu? E a fruta da gravidade, ela não ajudaria tanto assim. Ela pode até ser muito destrutiva, o Luffy tacar muita coisa nele, mas a fruta do raio, do relâmpago, é muito mais direta e muito mais avassaladora. Então o Luffy teria que se virar ali na luta para poder chegar perto do Enel. Já o gelo teria um efeito curioso. Em temperaturas extremamente baixas, o movimento dos elétrons fica reduzido, o que poderia enfraquecer a condução elétrica. Ou seja, um Luffy gelado poderia neutralizar parte do poder do Enel. Por outro lado, quanto mais água ele tivesse no seu corpo, mais vulnerável ele ficaria. E aí seria um duelo de extremos. Seria decidido mais pela resistência de cada um. Agora, com a fruta da luz, o confronto ele vai para um patamar completamente diferente. A velocidade absurda do Luffy o deixaria praticamente intocável, permitindo atacar o Enel antes de um raio cair. E além disso, a própria natureza da luz poderia neutralizar parte da eletricidade, criando um duelo equilibrado e cheio de trocação insana. Nesse cenário, o Luffy teria mais chances de derrotar o deus autoproclamado de Skypiea. Mas e o magma? Esse provavelmente seria o confronto mais instável. Rochas sólidas formadas pela lava não conduzem eletricidade, mas o magma em si, líquido e quente, conduz muito bem. E o embate poderia prender para qualquer lado, dependendo da criatividade e domínio dos poderes. Em resumo, gelo, luz e magma renderiam lutas épicas contra o Enel. Agora, gravidade e floresta, vamos deixar pra lá, né? Agora a gente avança para Water 7 e Enies Lobby. E aí fica uma dúvida. Será que esse P9 já tinha haki naquela época? A obra nunca mostrou indícios claros disso, então sem haki eles não conseguiriam atingir um Luffy Logia, e mesmo com a fruta da gravidade, o Luffy provavelmente esmagaria o Lute e todos os outros junto. O desafio real viria apenas quando ele cruzasse o caminho de usuários de Logia experientes como a Okiji e o Kizaru lá em Sabaody. Nesses encontros nem tem muita discussão, porque ambos já teriam domínio do haki avançado e também das próprias frutas, enquanto o Luffy ainda estava em crescimento. E esse padrão vai se repetindo até a Guerra de Marineford, porque os inimigos mais complicados para o Luffy seriam outros usuários Logia ou usuários com o haki. E isso fica ainda mais claro lá em Impel Down, quando ele invade a prisão para salvar o Ace, e o grande obstáculo não seria o Magela ou os guardas, mas sim um encontro com o Barba Negra.
É aí que a coisa fica realmente interessante. Dizem que a Yami Yami no Mi é a Logia mais poderosa, mas ela funciona de um jeito diferente. Ao invés de tornar o corpo do usuário intangível, a escuridão do Teach ela funciona como um vórtice gravitacional. Ela puxa tudo pra dentro e também anula os poderes de outras Akuma no Mi apenas com um toque. É quase uma mistura de gravidade com absorção. Se o Luffy tivesse a fruta da luz, à primeira vista pareceria perfeito, luz contra trevas. Mas o problema é que nem a luz escapa do poder da Yami Yami no Mi. O máximo que ele conseguiria seria usar a velocidade para bater e recuar, explorando a vulnerabilidade física do Teach. A chance de vitória existiria, mas ainda arriscada. Agora, se o poder fosse da fruta da gravidade, o cenário muda bastante, porque ele poderia ficar de longe e só atacando com uma distância segura. Assim, o Teach não teria chance de encostar no Luffy. E aqui é um dos cenários onde a fruta da gravidade teria uma vantagem total. Com o Magma, a luta seria brutal. O Barba Negra até conseguiu segurar os golpes do Akainu e Marineford, mas ele fugiu assim que pôde. Um Luffy de lava teria força para queimar e derreter tudo ao redor, colocando o Teach na defensiva o tempo inteiro. O gelo também seria muito eficiente, porque o Teach ainda é bem vulnerável a ataques diretos. Assim, o Luffy poderia prendê-lo em várias camadas de gelo, limitando esse alcance do Teach. A exceção seria de novo a fruta da floresta, porque o Teach poderia absorver praticamente qualquer ataque do Luffy. Independente do resultado desse encontro, Marineford seria outro espetáculo, porque na história original o Luffy só conseguiu causar impacto graças ao apoio dos aliados. Mas como ele seria uma Logia, ele entraria no campo de batalha com uma força da natureza. E o caso mais curioso, acredite se quiser, seria a fruta da floresta. Pela primeira vez ela teria alguma utilidade aqui. O Luffy ele poderia espalhar por todo o campo de batalha várias raízes e prender vários marinheiros, absorver a energia deles e até curar os seus próprios ferimentos. Imagina ele chegando até a plataforma do Ace muito mais rápido, usando raízes para abrir caminho e derrubar inimigos sem parar. E com a fruta da luz, o Luffy teria uma velocidade absurda, ele também poderia usar alguns flashes de luzes para desorientar os inimigos, e essa movimentação seria tão rápida que até o Kizaru ia ficar surpreendido. Já com a fruta do gelo, ele teria uma vantagem muito grande para controlar o ambiente, podendo criar vários caminhos seguros ou até fazendo barreiras ou qualquer coisa do tipo. E com a do magma seria uma destruição completa, porque ele poderia fazer várias daquelas meteoros de magma igual a Akainu fez em Marineford, destruir tudo, destruir até as estruturas da própria Marineford. A cena contra o Akainu seria bem diferente também, porque na história original o Almirante foi responsável pelo fim trágico do Ace, mas se o Luffy tivesse o poder de magma, o duelo seria muito mais equilibrado e talvez não desse para derrotar o Akainu de cara, mas o Luffy teria chance real de proteger o Ace por mais tempo. Porém, a gente precisa lembrar que nenhum desses cenários mudaria um fato. Um Luffy sem Haki ainda não seria páreo para nenhum desses almirantes, que provavelmente já tinham um Haki avançado e também um controle quase que total das suas próprias frutas. Então, por mais que o Luffy fosse devastador nessa época, ele ainda não teria chances com nenhum dos almirantes. E é justamente por isso que o time skip se torna tão especial. 2 anos de treinamento com Rayleigh transformariam qualquer uma dessas versões do Luffy em um monstro de verdade. Combinando o Haki com o poder de Logia, a escala das batalhas seguintes seria completamente diferente. Na volta, qualquer um dos primeiros inimigos seria derrotado com muita facilidade. Road Jones, lá na Ilha dos Homens Peixe, seria muito fácil. Caesar Claw, em Punk Hazard, seria muito fácil. E até mesmo o Dom Flamingo seria derrotado com facilidade. Vou te falar uma coisa. Até a fruta da floresta teria vantagens aqui e ganharia, viu? Por incrível que pareça. Pelo amor de Deus. E Katakuri, um dos rivais mais difíceis do Luffy na história original, seria apenas mais um degrau. Com o Haki avançado e poderes Logia, o Luffy não teria grandes dificuldades. No caso da fruta do magma, ele talvez até conseguisse encarar a própria Big Mom com alguma dignidade. Algo impensável na história que a gente conhece. Mesmo estando muito forte, o Luffy ainda não conseguiria derrotar a Big Mom. Além dela ter toda a tripulação dela ali, que é gigantesca e bem poderosa, então ele não teria muitas chances. Ou seja, o plano seria fugir de qualquer forma. Por isso, em Whole Cake, escapar também seria moleza. Com a fruta do gelo, bastaria congelar o mar para abrir caminho. Com a luz, a velocidade tornaria impossível sua captura. Pela primeira vez, o Luffy estaria muito acima da média dos inimigos, quase como um pré-almirante andando pelo Novo Mundo. Chegando em um ano, a gente veria o palco principal para ver se o Luffy se tornaria ou não o rei dos piratas. E é aqui também onde as coisas começam a ficar bem bizarras. Na história original, o Luffy ele precisou do despertar da Gomu Gomu no Mi para se tornar Nika
Nika, o deus do sol. Foi o que permitiu o Luffy lutar quase que de igual para igual contra o Kaido. Mas e se nesse universo alternativo o Luffy tivesse alguma das Akuma no Mis dos almirantes? Qual seria o resultado? Primeiro, é preciso lembrar que não sabemos direito como funciona o despertar de uma logia. O que a gente tem ideia é de que algumas das ilhas mais insanas do Novo Mundo provavelmente foram moldadas por usuários despertos. Então é de se imaginar que um Luffy desperto poderia transformar completamente um ambiente de batalha. E vamos começar com a fruta da floresta. De novo, ela seria inútil. O Kaido ele podia só dar aquele sopro do dragão dele e ia destruir tudo, ou ele podia simplesmente se transformar em dragão, ficar rodando, fazer um redemoinho de vento, jogar tudo pra longe e acabou. Não tem o que ele fazer. De novo, essa fruta continua bem fraca. Já com Magma, a disputa ganharia peso. O Kaido ele tem a vantagem de voar, de resistir a ataques devastadores, mas no fim foi justamente a lava que engoliu ele e a Big Mom no clímax da saga. Então, um Luffy de Magma despertando a fruta ao ponto de transformar Onigashima no vulcão vivo, teria a chance de derreter até o dragão mais resistente. A luta seria brutal e destrutiva, mas ainda possível. Talvez a fruta da luz seria a melhor candidata até aqui, porque ele teria uma velocidade brutal, novamente, ele teria rajadas de energia muito poderosas que poderiam atravessar a defesa do Kaido, que é bem forte, bem resistente, e ele também poderia combinar o seu haki avançado com a sua intangibilidade para fugir dos golpes e esse haki com a própria velocidade da luz, para poder dar golpes mais poderosos ainda. E com essa fruta, o Luffy poderia literalmente brilhar. Ele poderia acertar vários golpes devastadores no Kaido e ainda assim conseguir desviar e não ser acertado pelos golpes do inimigo. No caso da gravidade, a luta teria um tom épico. Imagina o Luffy puxando meteoros do céu, esmagando Onigashima inteira junto com o Kaido. O problema é que esse tipo de ataque devastaria não só o inimigo, mas também os seus aliados, a ilha e qualquer coisa em volta. Um poder útil, mas com um efeito colateral gigantesco. E ainda assim, manter Kaido preso ao chão, impedindo-o de voar, já seria uma vantagem gigantesca. Com a fruta do gelo, seria uma luta de muita resistência. E mesmo que esse status do Kaido seja realmente muito alto, ele não poderia fazer tantas coisas contra o gelo, porque o seu sopro do dragão poderia ser congelado. O Luffy também poderia congelar vários pedaços de Onigashima, o que diminuiria muito o ritmo de batalha do Kaido. E além disso, esse possível despertar da Akuma no Mi do gelo poderia congelar Onigashima quase que por inteiro. E isso provavelmente ia limitar muito a mobilidade do Kaido e desgastar muito ele durante o combate. Seja qual fosse a fruta combinada com o haki avançado que o Luffy realmente conquistou, o Kaido teria uma luta ainda mais insana do que vimos no mangá. Mas, por incrível que pareça, mesmo todos esses cenários alternativos não parecem superar a bizarrice do verdadeiro despertar da fruta de Nika. A liberdade ilimitada e o poder cartunesco de alterar a realidade deram ao Luffy um domínio que vai além de qualquer lógica física. Se o Luffy já causou demais comendo as frutas do Almirante, imagina se o Luffy comesse as frutas dos Chichibukais, Dom Flamingo, Moria, do Bartolomeu Kuma. Será que seria nível Yonkou? Cada uma delas abriria um rumo completamente diferente nessa jornada do Luffy. Se você quer saber como seria essa jornada do Luffy, é só clicar nesse link aqui e pode assistir o próximo vídeo. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado, já senta o dedo no like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo.